Oi, pessoal, aqui é a Maíra. Esse é mais um vídeo especial de literatura indígena aqui no canal. E hoje eu estou com a maravilhosa Aurita Tabajara. Eu falei sobre o livro dela, estou aqui com ele, Coração na Aldeia, Pés no Mundo. Um livro cordel maravilhoso. E hoje a gente vai conversar sobre, né, sua escrita, sua literatura maravilhosa. E primeiro fala um pouco de você então, Aurita. Olá, Maíra, tudo bem? Tudo bem? Sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta, nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando, em amparo faz-me existir, e ao mundo eu vou contando que a minha forma de amar ninguém vai colonizar, da arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher indígena eu sou, com a força feminina 5 séculos atravessou, cada vez mais sábia e forte, e o meu medo é a morte que o preconceito gerou. Hoje, essa mulher levanta com letra e voz autoral, contra toda violência, por um amor ancestral, de um corpo esvaziado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina, até me tornar mulher, e nas histórias que ela ensina, me ensinou a falar que a mulher tem seu lugar e é raiz que nunca termina. Que maravilhosa! Ai, que adorei essa forma da gente começar. Eu sou Aurita Tabajara, né, do povo Tabajara. Na verdade, o meu nome de registro é Francisca Aurilene, né? Hum, Aurita é o meu nome ancestral, é o meu nome de nascimento, que não pôde ser registrado no meu registro, porque era nome, tinha que ser nome de santo, né? Naquela uhum. época tinha que registrar com o nome de santo. Então, eu fui registrada como Francisca, também tenho orgulho de ter sido registrada como Francisca, porque a minha avó materna, uma grande sábia, parteira, que foi quem me pegou pela primeira vez nos braços, o nome dela também é Francisca. Né? Então, foi meio que uma homenagem a ela em cima da hora, assim. Mas o meu nome, que eu gosto de ser chamada e que eu levo para assinar as minhas obras literárias, é Aurita, né? Que significa pedra de luz. Que lindo. Nasci e cresci na aldeia, né? Até sair tem 10 anos que eu estou em São Paulo, então foram até os meus 30 anos eu fiquei na aldeia. Caramba. E vai perguntando, porque quando eu me empolgo, eu... Não, pode ir falando, pode ir falando. Não, falar sobre a sua avó, foi legal você falar sobre ela. Que no seu livro você fala sobre ela também, né? Que você aprendeu ouvindo ela contar histórias, né? Os cordelistas também que você ouvia desde pequena. Então, quando você começou a escrever, você já começou a escrever na rima, né? O que você acha que o cordel tem de diferente de outras formas literárias? E nessa sua construção também como escritora? Ó, falando da minha avó, a minha avó é a base de tudo, de quem eu sou hoje, da Aurita que é hoje, é a minha base principal, assim, de referência maior feminina é a minha avó, né? Eu fui criada por ela, ela foi a parteira que me pegou, foi ela que me chamou a Aurita pela primeira vez, ela hoje tem 91 anos, é benzedeira, é Caramba! mesinheira, é parteira e é contadora de história, é uma das maiores contadoras de histórias da região. Caramba! Então, assim, a minha avó é a pessoa que eu mais respeito nessa terra, assim, a pessoa que eu mais amo nesse mundo é a minha avó. E responder qual foi a pergunta mesmo sobre o cordel? Falar da minha avó me emociona porque eu tô longe com tudo isso que tá vivendo, né? Sim, não, com certeza. Não, que o cordel começou com você desde muito cedo, né? Então, assim, o que que diferente você encontra na forma de se expressar no cordel que as outras coisas não têm? Quando eu comecei a escrever e a ler, eu já comecei a escrever na rima, porque eu aprendi a ler na rima, né? De tanto ouvir os meus tios, a minha própria avó declamando, só que eles Uhum. declamavam, como que eu posso falar isso sem ler? Porque o cordel, ele é uma escrita muito próxima da oralidade, então eu acho que é por isso que eu sou apaixonada por essa escrita. Então, a rima sempre me chamou muita atenção.
muito. A rima, nossa, desde quando eu ouvi acho que minha avó, ela já declamava para mim na barriga da minha mãe, porque não é possível. Eu sou apaixonada por a rima, né? Então isso me chamava muita atenção e era por isso que eu queria aprender a escrever, para poder colocar rima no papel. E desde muito cedo eu percebi que o acesso que eu tinha, os primeiros livros de literatura de cordel que eu li foram escritos por homens, né? Não tinha nenhum escrito por mulher. E isso me chamou a atenção desde cedo. Na escola, quando eu comecei a ir para a escola, porque eu aprendi a ler em casa, né? Eu não fui alfabetizada na escola. A gente ficava muito longe da cidade e lá onde a gente morava não tinha escola, então eu fui alfabetizada em casa, na rima. E comecei a ir para a escola, eu já sabia ler e escrever, né? E tudo eu queria fazer na rima, Maíra. Que legal! Todos os trabalhos da escola, principalmente em português, eu só queria fazer na rima. Então, eu era aquela pessoa na escola que chamava muita atenção. Não porque... Por conta de eu querer escrever naquela coisa que ninguém conhecia, sabe? De uma forma que os professores achavam estranho. Mas eu chorava. Olha, se não me deixar apresentar na rima... Nossa, eu ficava muito zangada. Ou era na rima, ou era cantado. Sim. Dentro da rima, né? E aí, minha avó foi chamada várias vezes na escola para perguntar por que que eu gostava de... É tipo que era meio para chamar atenção, né? Para chamar a atenção da minha avó, né? Como se fosse uma coisa negativa. Sim. Reclamavam que eu só queria escrever na rima ou era cantado e que ninguém entendia. E aí a minha avó falava que é porque eu venho de uma família que gosta muito da rima, né? Então, para mim era natural, mas aí as pessoas não entendiam. E até que eu sei que Fundamental 1, Fundamental 2 e fiz magistério. Aí quando foi na época do magistério, que eu fiz magistério indígena, aí eu já tinha me casado, né? Aí na época do magistério, eu comecei no primeiro dia de aula, fazer todos os relatórios do dia em cordel. Aí eu já tinha noção, porque na verdade, quando eu aprendi a ler e escrever, eu não tinha noção do que era o cordel. Né? Eu sabia escrever na rima, mas eu não sabia que eu escrevia cordel, mas já eu vou explicar por quê. Sim. E aí, no magistério indígena, quando eu comecei a fazer os relatórios em poema, né, em verso, em cordel, na rima, aí despertou o interesse da Secretaria de Educação e não me deixavam de maneira nenhuma escapar no final do dia, né? Sempre o final do dia era aquela coisa esperada de que para ver o que eu tinha escrito sobre a disciplina daquele dia. Então foram 3 anos e 6 meses de magistério e foram 3 anos e 6 meses que eu não perdi uma aula e fiz todos os relatórios em literatura de cordel. E aí foi o meu primeiro livro. Deus, que maravilhoso! A Secretaria de Educação organizou o material, né, achou interessante, e aí ficou o Magistério Indígena em Verso e Poesia, que é o meu primeiro livro, que foi lançado em 2007, né? Maravilhoso. Os desenhos são dos alunos, meus colegas, professores. Que legal! Magistério com todos os povos indígenas do Ceará, do Ceará. E aí eu sei que foi uma época foi o meu primeiro livro, foi uma coisa, um presente assim para mim, né? Que é um livro didático hoje nas escolas indígenas do Ceará, tem em todas as escolas, né? Ele é trabalhado nas salas de aula. E enfim, por que vale, meu Deus, agora eu já me esqueci de uma coisa importante que eu ia te dizer, que é sobre a diferença entre o cordel e a literatura, é isso? Exatamente. O que foi a diferença para você? Por que você prefere isso? Então, a diferença do cordel entre a literatura tradicional. Porque, como eu já falei, o cordel ele é uma linguagem, uma escrita muito próxima da oralidade e é uma escrita que traz elementos tradicionais da própria região, escrito de uma forma, parece ser simples, né, que o leitor pode ler de uma forma divertida, mas sem deixar de entender o recado que a gente quer passar. Mas o cordel, para a gente escrever um cordel, a gente precisa obedecer regras, né, que é a métrica, a rima e a oração.
Então, é uma grande diferença da literatura tradicional, né? O cordel. Parece ser simples, mas para escrever dentro das regras não é tão simples assim, né? Enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. E você acha que essa é uma forma melhor ou que assim, não. Pra você não tem diferença, é só a forma como você escolheu? Ou pra você realmente é melhor se expressar dessa forma na literatura? Não sei se é porque eu sou apaixonada pela rima, mas eu não tenho dificuldade de escrever em qualquer assunto, qualquer. Eu sou melhor na escrita até do que falando, assim, né? Não tenho dificuldade, eu gosto muito, muito mesmo. Acho que é uma escolha espiritual, não foi uma escolha eu quero publicar um livro. Nunca nem pensei nessas coisas, assim, até porque eu escrevo desde muito nova, né? Mas eu acho que é uma questão ancestral mesmo, assim. Não sei explicar, só sei que eu gosto muito. Eu escrevo contos, né? Eu escrevo as histórias que a minha avó conta, da forma que é contada, da forma que ela conta, mas eu não deixo de escrever a mesma história em cordel. Tá certo. O seu livro ele é muito lindo, assim, no vídeo eu até falei sobre isso, assim, de que ele é muito emocionante, assim, né? Porque ele é a trajetória da sua vida, então a gente tem esses momentos emocionantes, mas a gente também tem momentos sofridos, assim. Eu queria saber como é que foi colocar no papel essas dores, assim, de forma tão forte. Olha, quando eu tinha 9 anos, eu queria muito, desde cedo, escrever a minha história, né? Então, quando eu tinha 9 anos, eu fiz o rascunho dizendo que era a minha história, que eu tinha escrito ali muito rápido, né? A história do meu nascimento e o primeiro banho e as ervas que a gente é defumado quando nasce, enfim, uma história que para mim é uma história muito bonita, que é a história que a minha avó conta do meu nascimento. Então eu sempre quis colocar isso no papel, né? E aí com 9 anos eu escrevi, rascunhei lá dizendo para minha avó que era a minha história. Aí fui ler para minha avó toda empolgada. E a minha avó sentada embaixo do pé de cajueiro, com aquela bengala dela na mão, ouviu atentamente. Depois que eu terminei, toda feliz, animada, perguntei: e aí, vó, gostou? Minha avó só fez, olhou lá para o horizonte ali e disse: minha filha, tá pouco, é pouco. Espero você se casar, tenha paciência com o tempo, que aí você terá muito o que escrever. Mas primeiro você vai casar. Eu fiquei tão triste. Por que que eu tinha que casar primeiro para poder escrever minha história? Eu só tinha 9 anos naquela época, né? Nem imaginava o que era casamento. E aí, depois, com 17 anos, me casei, né? Me casei não, me caguei. E aí, e aí fiquei 14 anos casada, né, morando lá na aldeia. Foi uma época a época que eu mais me dediquei à comunidade, foi na época que eu estava casada, foi a época que eu fiz magistério. Enfim, e aí depois dos 14 anos eu me separei, não quero mais casar, não dá para mim não. Me separei e vim embora para São Paulo, né? Mas eu nunca esqueci dos meus rascunhos dos meus 9 anos. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu vim para cá sem conhecer nada e nem ninguém, né? Vim sem trazer nada, uma história bem difícil a minha chegada aqui em São Paulo. E aí, quando eu cheguei aqui, qualquer pedacinho de papel que eu pegava, eu escrevia um pedaço da minha história, né? E aí, foram 8 anos, né? Escrevendo para poder ser publicado, porque ele foi publicado em 2018. E aí, em 2018, eu estava com todo esse rascunho pronto, né? Já tinha passado por tudo que eu ia. Sempre quando. Como eu perdi guarda das minhas filhas, não tinha contato com elas, e aí tudo aquilo me deixava muito mal. E aí, no momento que eu estava mal, eu escrevia, era uma forma de colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. E aí, foi quando eu já conhecia o Daniel Munduruku, né? Que é o editor do livro. E aí ele perguntou se antes desse livro, eu tenho outras publicações, né? Tenho publicações nas antologias, eu tenho
que eu publiquei antes. Antes desses folhetos, tem as antologias, que foi aqui em São Paulo também, que é Letras Indígenas, que é uma antologia que é organizada pela Faculdade de São Carlos, né? São com várias mulheres indígenas, com vários povos indígenas, não tem só mulher, não. Tem vários. Essa daqui é que é mais mulheres indígenas, né? E aí depois tem esses 2 folhetos, que é a Grandeza Tabajara, que eu falo muito da minha cultura, do meu povo, né? Das tradições, dança, crenças e forma de viver na aldeia. E esse é a Sagrada Pedra Encantada, que é uma história que a minha avó conta. A pedra existe lá na aldeia. Eu tenho ela escrita da forma que é contada, mas eu tenho ela em literatura de cordel. Que é uma história que eu gosto muito, uma história muito bonita, né? São estilos originais. Essa capa dela é um estilo da Nireuda Logombardi, né? Um estilo tradicional. Esse não, esse é um desenho feito pela minha esposa, né? Esse é estilo, esse é um desenho. Mas que foram publicados bem antes do livro, né? Mas esse livro era o meu maior sonho, assim, era esse livro, porque eu queria deixar registrado tudo aquilo que eu vivi, né? Tudo aquilo que eu passei, as tristezas e também as alegrias, né? Que eu acho que a forma de escrita não é só uma forma de denunciar também, mas é uma forma de anunciar. E sempre desde os meus 9 anos, era o meu sonho escrever a minha história. Então, em 2018, eu estava com esse material pronto, e aí perguntei para o Daniel se ele não queria se arriscar, né? E aí ele disse que seria um prazer, né, poder... E aí foi ele o editor, e a publicação foi por ele. São estilos da Regina Drosina, né, que é uma grande artista também, esposa de um grande cordelista, pesquisador da cultura popular aqui de São Paulo. E aí virou O Coração na Aldeia e Pés no Mundo, né? Que depois que eu vi, eu me apaixonei mais ainda, depois que eu vi ele pronto. Ele é lindo demais. E que é um livro... É o selo 2019 da Finilinge, né? Do ano passado. Ele é selo Finilinge, Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. E é o livro também que não vai ser exatamente como o livro, mas o filme é meio que baseado nele, né? Só porque o livro é em cordel e o filme vai ser um documentário, mas vai ter rima também, não vai ter deixar de ter rima no meu filme. Aí, quando foi o ano passado, eu voltei, eu fui para o Ceará para mostrar ele para minha avó, né? E aí? Aí, quando eu cheguei lá com o livro, coisa mais linda, né, pra mim, vó, meu livro, vó, contando a minha história, vó. Ela pegou o livro, folheou, olhou, falou nada. Eu já cresci, já me casei, já separei. Será que não tá pronta ainda? Será que ainda não era a hora, né? E ela só colocou ali na mesa, continuou séria, que a minha avó é muito séria, né? Quando foi de tarde, que é uma tradição que ainda hoje a gente tem, ela juntou todas as crianças ali da região, os netos, as criançada inteira que tinha ali perto, né? Onde ela mora. Juntou todo mundo ali sentado, pegou meu livro. Minha avó não sabe ler nem escrever, viu? Não sabe ler nem escrever. Pegou o livro e contou a história exatamente como está no livro, exatamente como ela me contava quando eu era criança. Esse foi o momento mais emocionante de toda a história desse livro, quando minha avó contou pelas estilogravuras. Ela contou pela estilo. Caramba, que lindo! Porque ela não sabe ler e nem escrever, então não podia... Esse foi o momento, nossa, valeu muito a pena esperar. Que bom, que lindo, nossa. Deve ter sido realmente emocionante, né, ouvir ela vendo que a tua história tava pronta, né? Sim. Eu ia te perguntar, você falou que você ficou anos e tá preparando, né, estando pronta para contar essa história. Queria que você contasse um pouquinho como é que é o teu processo de escrita, de pensar o cordel, a rima, toda essa estrutura, né, que você falou que precisa ter, que parece simples, que não é. E quando você pensa, quero contar uma história, como que eu vou
estruturar essa história no sentido de rimar a frase, e depois até pensar o que combina ali, né, no cordel. Conta um pouquinho. Olha, Maíra, é muito louco essa coisa de estrutura para escrita, porque eu não tenho isso. Eu vou escrevendo, vem na cabeça. Não, é sério, vem, eu escrevo. Tem dias que eu tô muito inspirada, sabe? Muito inspirada mesmo para escrever e não tem hora. Mas tem dia, minha irmã, que espreme, não sai nada. É verdade. Aí depois eu escrevo o que eu preciso escrever, né? O que tá vindo ali. E aí depois eu só estruturo dentro das regras, né? Vejo qual é. Quando, na verdade, a maior parte das vezes, quando eu vou escrever, eu já escrevo já dentro da regra mesmo. Veio a frase, eu já conto mentalmente. A minha contagem é mentalmente, eu sei que deu as 7 sílabas e aí tá tudo certo. É muito difícil eu escrever e depois eu ter dificuldade de estruturar. Eu já vou escrevendo já a própria frase, né? Sou Aurita Cordelista, nascida longe da praia. Já vou colocando no papel, mas aí depois, lógico que tem que dar uma, né, uma lida, uma estudada para ver se realmente está dentro das regras, está dentro da métrica certinho. Enfim, quando eu morava na aldeia, eu adorava escrever olhando para a lua e com o pé descalço sentado na terra, né? Aqui não tem terra e a gente mal vê a lua por conta da luz elétrica, né? Mas num lugar mais alto que dá para ver a lua, dá para ver as estrelas, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de escrever é quando eu estou conectada com o universo. Ou é olhando para a água, ouvindo o barulho da água, ou é olhando para a lua, olhando para o céu, quando o céu está bem azul, cheio de estrelas, sabe? Eu adoro escrever quando eu estou vendo todas as estrelas assim. Ou então, sentada na areia, com o pé descalço, e forma de me conectar assim, com o universo, de escrever entre quatro paredes fechadas, sabe? Isso me escreve muito fechada. Mas mesmo assim ainda espreme para poder escrever. Não posso parar de escrever, né? Uma parte da história, você fala um pouquinho sobre... É uma parte bem rápida, né? Que você fala um pouco sobre a sua orientação sexual. Tá ali é um trechinho só. Esse é um tema que você pretende abordar um pouco mais pra frente ou não é a sua prioridade agora? Olha, é um tema assim. Eu não escrevi nada ainda especificamente falando da minha orientação. Não tenho nada, assim, nenhum texto assim direcionado. Lógico, para quem entende, para quem me conhece, entende a minha forma de leitura. Em tudo que eu escrevo, eu falo, sabe? Mas, por exemplo, na minha apresentação que eu comecei aqui, se prestar atenção, vai saber que eu falei quem eu sou. Nessa questão de quando eu falo que a minha forma de amar, ninguém vai colonizar, né? Porque da arte eu estou me armando. Então, eu me refiro a essa parte da minha vida, da minha história. Mas eu não sei se eu estou preparada para levantar uma bandeira, assim, de uma Índia lésbica, não sei o que, sabe? Não sei, porque para mim, o que eu sinto mesmo, lá no fundo mesmo, é que tem outras prioridades a ser falada nesse momento, a ser questionada, a ser levantada, né? Tem muitos indígenas em muitas aldeias aí morrendo, tem muito, sabe? Tem muitas mulheres indígenas que não conseguem ainda escrever a sua história ou publicar, sair das aldeias para estudar, sabe? Tem toda uma questão ainda que não sei se. Eu participo de mesas de debate para falar sobre, participo, mas a minha força maior, até nesse momento, é a questão da escrita, de anunciar
que a mulher indígena escreve com várias vozes, e essas vozes, elas precisam ser faladas, elas precisam ser escritas e elas precisam ser publicadas. As pessoas precisam conhecer sobre a nossa cultura, sobre o nosso valor, sobre a nossa essência ancestral, sobre o que a gente tem de mais precioso, né? Eu não sei se você está me entendendo, mas... Sim, claro. Porque nós, indígenas e a natureza, nós não somos separados, né? Nós somos um só. Então, quando eu digo que a mulher indígena escreve com várias vozes, eu digo que ela escreve com a voz da água, da terra, né, do fogo, dos pássaros, dos animais, dos peixes, das plantas e etc. Então, eu acho que essa questão da minha vida pessoal precisa. Todo mundo já sabe, o Brasil inteiro sabe que eu moro com uma menina, né? Que a minha separação foi por conta disso, que eu perdi a guarda das minhas filhas foi por conta dessa questão. Muitas pessoas me perguntam por que eu, por um certo tempo, eu me calei. Por que eu não gritei para o mundo que eu perdi a guarda das minhas filhas? Por conta dessa questão de ser lésbica. E aí, digo que... Porque, para mim, tem outras questões mais importantes, que é a minha força ancestral de dizer quem eu sou, na verdade, em essência, né? É uma necessidade, uma vontade do meu corpo, não sei, desde criança que eu sou assim, mas dentro dessas outras questões eu vou falando sobre isso devagar mesmo, assim. Não sei se deu para entender. Não sei se respondeu a tua pergunta. Sim, claro. Não, eu te perguntei isso, mas assim, é claro que, né, você não tem nenhuma responsabilidade de escrever sobre isso, porque a tua vida é pessoal mesmo, e você tá à frente dessas outras lutas que para você são importantes. Então, não tem nem que se sentir cobrada e nada disso, porque você não tá deixando de ser quem você é só porque você não tá, enfim, necessariamente escrevendo sobre isso, né? Porque como você falou, isso tá na tua história, né? Isso tá na sua apresentação, isso aparece no seu livro. E isso já é bem importante, né? No seu livro você fala também sobre como, na hora que você vai para a cidade, né, como os corpos das mulheres indígenas são erotizados e vistos como algo a se possuir, né? Ao mesmo tempo, essas vidas também são desvalorizadas na sociedade, né? Então eu queria saber assim, como que essa desumanização te atingiu quando você chegou na cidade e como que isso traduziu nas suas histórias? Uma coisa que eu sinto muito presente ainda até hoje, aqui em São Paulo, essa coisa dos homens olhar pra gente, e principalmente quando eu tô saindo de um evento, por exemplo, né? A caráter e os olhares, principalmente dos homens, né? Como se eu fosse uma mulher que tivesse disponível ali para o sexo, por exemplo, né? Eu sinto isso. Eu passei por umas situações, não foi só uma vez, né, dentro do metrô, porque às vezes eu ia uma vez, especificamente esse caso que me chamou, que me deixou muito triste, né? Eu estava no evento na Caixa Cultural, lá no Anhangabaú. E aí estava muito tarde, do jeito que eu saí da caixa, lá do espaço, eu entrei no metrô e vim embora, né? Com o meu grafismo no rosto, com um cocá na cabeça, pintado os braços, toda pintada com higiene papo, e com a roupa mesmo tradicional. Não estava com a minha roupa tradicional da minha aldeia, porque se eu tivesse tinha sido pior, tava de saia longa, né? Tava mais a caráter com colar, com brinco, com cocá, pintura. E aí, sozinha, né? Quando eu entrei no metrô, uma galera de 5 meninos, 5 jovens, 15, 14 anos, começaram a me seguir logo naquela praça que tem entre o espaço da Caixa e o metrô, e entraram no metrô, né, junto comigo, e ficavam me zoando, pegavam o celular, ficavam batendo, olha a Índia, vamos tirar selfie, olha a Índia. Na hora de passar na catraca, eles ficavam, vamos deixar a Índia passar na catraca, não, vamos levar ela pro mato, o índio tá pedindo para ir pro mato, sabe? E zoando mesmo, e as pessoas
ficam olhando, assim, olham para os garotos, mas as pessoas fazem de conta que não está acontecendo nada, sabe? Outras pessoas dão risada. E aí no metrô continuou. O metrô não estava lotado, né? Era fim de semana, estava meio que vazio, então eles tiveram. É, assim, eles estavam bem à vontade mesmo para zoar e puxavam a minha saia. E eu tava vendo na hora esses meninos tirar minha roupa, sabe? Rasgar minha roupa ali dentro do metrô. E engraçado que as pessoas só olham, outros pegam o celular para filmar e ninguém te ajuda, ninguém diz nada, né? E aí eu sei que foi assim até o metrô Ana Rosa. Na Ana Rosa eu pensei, e eu calada, porque eu fiquei pensando, qualquer coisa que eu fizer vai ser pior, né? Qualquer coisa que eu falar vai ser pior, porque eu tô sozinha, né? E aí, quando chegou na Ana Rosa, eu pensei, eu vou pedir ajuda para os guardas, para quem tiver aí de segurança, porque chega, senão esses meninos vão me seguir até o Jabaquara, que é onde eu moro, né? E aí, quando chegou no Ana Rosa, né, eu fui para aquele rapaz lá que tá escrito nas costas, posso te ajudar? Acho que é assim que tá escrito. Falei para ele, moço, essa galera tá me seguindo desde o evento, estão me zoando, eu tô sozinha. E o rapaz olhou para mim assim com um olhar, sabe? Disse assim, mas também vestida desse jeito, foi o que ele me disse. E eu simplesmente olhei para trás e disse que os ancestrais me protejam, porque eu preciso chegar em casa. E aí rodei a catraca para sair, para poder vir de ônibus, porque eu não queria mais entrar no metrô, porque eu fiquei com medo deles me seguirem, e de lá eles voltaram. Né? Mas são sensações assim que você ainda se pergunta por quê. Eu sou uma mulher. Pelo fato de estar com roupas diferentes, você ser diferente, já parece que as pessoas querem que todo mundo. Na verdade, a visão das pessoas é que o índio é tudo igual, né? O índio tem que ser igual. Tem que ser aquele do cabelo liso, de franjinha na frente, que faz o U e que anda pelado. Esse é o índio que a sociedade, infelizmente, ainda querem ver. E se vê, não respeita. Querem ver, mas se vê, não respeita. Porque eu não estava nua, eu não estava com roupa que chamasse a atenção por conta da nudez, sabe? Não tava. Eu tava de saia longa, eu estava bem vestida. Foi por conta de perceber que eu sou indígena, né? E tem muitas. Passei já por muitas piadinhas na rua por eu estar a caráter, né? De ficar, tipo. E eu percebo que é essa coisa mesmo de sexualizar o corpo da mulher, da mulher indígena, não sei. Não sei, posso estar errada, mas Não, eu acho que você tá certíssima. é o que eu sinto. Não, no seu livro você até fala dessa coisa de a hora que você vai, né, pra cidade, que você sentia isso, aí depois aparece um cara querendo levar para ser empregada, como de presente pra esposa, né? E é essa total desumanização da pessoa, né? Você se transforma numa coisa pro outro. Isso eu passei na minha adolescência, né? Foi na minha adolescência, porque quando eu era adolescente eu era bonitinha, né? Chamava atenção por ser charmosa, como diz o povo aí, né? Então, eu chamava atenção. E eu sei que aquela proposta não era para, sei lá, talvez pensando mesmo para trabalhar, mas o foco ali era sexual. Eu senti isso. Eu vi. A gente sabe quando os olhares eles estão querendo te dizer alguma coisa, né? Enfim, são muitas. Passei já por várias experiências nesse sentido, assim, de. E aí tem mais essa questão aqui em São Paulo de saber quando eu sou indígena e lésbica, aí é que o negócio peca, né? Parece que então, olha, de falar, é sapatão porque ainda não pegou um cabra igual eu, uma índia sapatão, mas como como é ser uma índia sapatão? Nossa, eu já ouvi cada barbaridade aqui nesta grande São Paulo, que você nem.
Parece que como se estivesse disponível, né, para esse tipo de questionamento, assim, né? É público, né? Essa tua migração para cá também, eu acho que é uma coisa que é bem significativa. Acho que nessa questão também de você ser uma autora indígena nordestina, né? Que muito da literatura se aglomera muito aqui, São Paulo, Rio, São Paulo, né? E claro que a gente tem autores nordestinos incríveis, mas a valorização é sempre aqui do Sudeste, né? Então, quando eu falei que eu queria entrevistar também autores indígenas do Nordeste, porque eu acho que é muito esquecido, assim, né? Os povos indígenas do Nordeste, né? Eu vi pessoas pedindo, chama um autor e tal, que seja indígena nordestino, porque as pessoas querem saber e conhecer mais, né? Então, como que você vê esse espaço que você conseguiu ocupar como cordelista nordestina e indígena aqui? E lésbica. E lésbica também. Muitos recortes. Demorou, na verdade, foi difícil poder ter espaço aqui, não só aqui não, no Ceará também, no Nordeste também, foi difícil ter espaço dentro dessa questão da literatura de cordel, para poder falar, para poder declamar, para poder falar do meu trabalho, não foi fácil não. Aqui em São Paulo, quando eu comecei a participar dos eventos indígenas e não indígenas que tivesse a ver com cordel, que eu não esperava ninguém me dar espaço, não. Eu já chegava chegando. Deu conta, consegui pegar o microfone e esquece, porque eu vou falar mesmo, né? Como se eu tivesse sido uma das primeiras convidadas ali. Então, foi metendo a cara, assim, colocando peito mesmo, e subindo no salto, empinando o nariz, mesmo com o coração acelerado e com medo de ser um baita de um mico, de uma queda, que eu consegui os primeiros espaços aqui em São Paulo dentro da literatura de cordel, né? Aí eu conheci uma pessoa que me deu muita força, foi o Marco Aurélio, que é um grande pesquisador da cultura popular, um grande cordelista, escritor que tem aqui em São Paulo, né? Ele também é do Nordeste, e ele é uma pessoa de um coração muito gigante, assim, na humildade, e ele me ajudou a participar como convidada nos eventos em literatura de cordel, e tem me ensinado também muito na questão da escrita mesmo, né, da métrica, da rima, colocar dentro do padrão certinho, né, ele tem me ajudado bastante referente a isso. Pedro Monteiro também, e aí eu fui conhecendo essa galera, e aí eu queria conhecer as mulheres cordelistas, né, e até que, enfim, de uma em uma, dando conta, primeiro conheci a Creuza Santos, aí depois conheci a Salete, e aí fui conhecendo a galera feminina dentro da literatura de cordel, e aí fui tendo acesso à escrita delas, né, conversando, trocando contato, participando de eventos juntas, e fui me engajando dentro dos eventos com literatura de cordel, né? O ano passado eu fiquei uma semana na Flip, né? Fui convidada para lá para a Flip para fazer uma performance em cordel, junto com uma suíça que não fala português, eu não falo nada inglês e ela não fala nada português. A gente começou a comunicação por e-mail com uma tradutora e eu já estava com medo, porque meu Deus do céu, o que vai dar isso num palco, se eu não sei o que ela diz, e ela sabe o que eu digo, né? Gente. E eu sei que aí eu fui para uma apresentação e deu tão certo, a gente não fala a mesma língua, mas a gente teve uma conexão tão forte que deu tão certo. Ela é musicista, né? E em cima da minha declamação, ela fazia os sons. De acordo com o que eu ia falando, ela ia fazendo os sons musicais. Então, isso deu tão certo que era para a gente apresentar uma vez e apresentamos 3, né? Por isso que eu fiquei uma semana. Que incrível! Lá. A equipe do filme também foi para deixar registrado esse momento,
né? Então foi uma experiência assim muito, nossa, incrível experiência como cordelista, né? Poder dividir palco com uma pessoa de outro país que não fala a mesma língua, mas que uma conexão, a nossa conexão assim espiritual, a conexão artística, não sei explicar o que que foi, deu muito certo. É tanto que eu já fui convidada para esse ano fazer a mesma performance no evento de Babel nos Estados Unidos. Não sei se eu irei, porque é em setembro e eu não sei como é que vai estar até lá, né? Não sei se essa situação como é que vai. Junto com ela também, com a Yumi, com a mesma pessoa, a mesma dupla, o pessoal Que gostaram muito, legal! né? Que loucura, que incrível! E aí é porque eu sempre fui essa pessoa, Maíra, mesmo sabendo que, é assim, eu chego no evento, mas eu sei que eu não sei, pode estar difícil o espaço para mim ali, mas eu sempre fui essa pessoa de brincar com as coisas, mas uma brincadeira séria, sabe? Uma brincadeira que, é como a minha avó diz, onde há fumaça, há fogo. E eu uso essa fumaça do fogo nessa questão de ser meio que intrometida, sabe? Eu sou uma tímida nordestina que fala pra caramba e que gosta de se aparecer. Não é para questão de se aparecer, mas é porque eu preciso dar o meu recado. E já que eu não fui convidada, eu dou meu recado mesmo. Enfim, mas hoje eu percebo que eu tenho um espaço de fala bem diferente já aqui em São Paulo, sabe? Sou bastante convidada para eventos, tanto na literatura de cordel como na literatura, para falar da literatura indígena, contadora de história, como eu sou contadora de história. Agora, o mês de abril, a minha agenda estava lotada, lotadona, né? Mas aí, como precisou ser cancelado tudo, né? Enfim, eu acho que eu dei um grande passo nesses 10 anos aqui em São Paulo, de 2 anos para cá. 2 anos para cá é que eu tenho me sentido mais segura mesmo, assim, de saber que eu tenho um espaço de fala, de estar mais segura, sabe? De saber que eu fui convidada e que é o momento de dar meu recado e é isso que precisa ser e que eu sei que não é só eu que preciso estar ali. O meu objetivo também é que outras mulheres indígenas possam ter o seu lugar de fala, o seu espaço para poder falar, possam escrever, possam publicar, né? É um grito assim, não é porque é a Aurita que é nordestina, que é indígena e que é. Não, é a Aurita, mas que venham outras também, né? Que seja escrita no cordel ou dentro da literatura tradicional, seja escrita da forma que seja o dom de quem vai escrever, mas que essa escrita vá para o papel e que as pessoas conheçam, né? A nossa história, conheçam a nossa forma de escrever, conheçam mesmo quem nós somos, porque nós indígenas, quando escrevemos a nossa história, nós estamos falando a verdade. É diferente de uma pessoa que só conhece uma comunidade indígena e escreve sobre nós. Nós estamos escrevendo, colocando no papel o nosso sentimento, aquilo que é verdadeiro para nós, aquilo que nós acreditamos, não é aquilo que eu acho, né? Enfim, você já viu que eu falo pra Você é maravilhosa. A minha última pergunta é mais assim para uma reflexão. O que o mundo tem mais a aprender com as mulheres indígenas e os povos originários? Eita, essa é difícil. O que o mundo tem a aprender? Olha, eu, Aurita, vejo, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, nessa questão. Vou começar meu raciocínio por essa questão do que está acontecendo agora, do ficar em casa, né? Precisa ficar em casa. Ficar em casa, eu percebo que não é o ficar em casa, na sua casa, entre quatro paredes, é na sua casa interior. Eu acho que é um momento que a gente está sendo convidado, está sendo chamado para entrar na sua casa interior e perceber o que aprendizado que eu preciso ter nesse momento para poder me tornar uma pessoa melhor para um mundo melhor, porque as pessoas têm um negócio de que as pessoas precisam tornar o mundo melhor. Para a gente tornar o mundo melhor, a gente precisa primeiro se tornar uma pessoa melhor, né? A gente precisa ser um grão
desse mundo melhor. Porque se a gente for sempre esperar para que as pessoas façam um mundo melhor, e aí todo mundo vai esperando que outras pessoas façam um mundo melhor, e aí o mundo nunca fica melhor. A gente precisa começar por a gente mesmo. Então, eu acho que as pessoas, nós temos muito que aprender, nós indígenas e não indígenas, mas os não indígenas precisam aprender muito mais com os povos indígenas. Porque nós temos essa conexão, nós somos filhos da natureza, nós somos filhos da terra, natureza e povos indígenas não são separados, são um só. Então, a gente sofre muito com essa questão do desmatamento, das queimadas de rio poluído, de sujeira nas ruas, né? Isso para a gente é triste e é dolorido. Então, eu acho que os não indígenas precisam muito aprender a olhar mais para essa vida que tem ao nosso redor. Precisa observar as coisas simples da natureza, o que nós fazemos, que é natural da gente. O canto do pássaro, né? O vento, em que direção ele sopra, por que o vento está soprando nessa direção. Nós indígenas, principalmente os mais velhos, que é uma coisa que a gente vai aprendendo, que eu vi muito meu avô, vejo a minha avó até hoje fazer, eles não sabem nada do calendário lá escrito, mas eles sabem quando começa o inverno, quando termina, eles sabem o dia que vai chover, pela posição do vento, pelo canto de um pássaro, pela posição da sombra, né, do sol, por uma planta que secou, ou que uma planta que deu fruto fora da época. Tudo isso tem uma leitura por os povos indígenas, né? E que é um recado da própria natureza para a gente, e que as pessoas não acreditam, os não indígenas não acreditam. A formiga, ela fez... Na época do inverno, a formiga, ela se desloca de um lugar, se ela vai para um lugar mais alto, é sinal de que a chuva vai ser forte. Se elas ficam num lugar meio médio, a chuva vai ser tranquila. Então, todas essas leituras eu vejo a minha avó fazer até hoje, né? E eu acho que se todo mundo acreditasse e percebesse isso, eu acho que o mundo seria diferente. A natureza não estaria tão devastada, né? Como tá, não teria tanta poluição. Não sei se eu estou respondendo tua pergunta, mas eu acho que, assim como nós, indígenas, também precisamos aprender na questão com os não indígenas, por exemplo, a tecnologia. A tecnologia chegou até os povos indígenas. As pessoas, eu escuto muito as pessoas não indígenas, o índio com celular, mas para que o índio quer celular, né? Para que o índio quer computador? A tecnologia, ela não veio para acabar com o que nós temos, para deixar... Eu não deixo de ser tabajara se eu tiver um notebook, se eu tiver com um relógio, se eu tiver com um celular. Basta saber usar. A diferença é que os indígenas sabem usar a tecnologia e o não indígena usa a tecnologia para destruir. A gente não. A gente usa para agregar o conhecimento que a gente já tem, né? Para divulgar o nosso trabalho, para esses momentos de conversa que eu estou aqui contigo, que a gente não se conhece, mas estamos conversando através da tecnologia, né? Eu converso com a minha avó hoje através do WhatsApp, né? Usamos para pesquisar, para estudar, para divulgar o nosso trabalho. Enfim, eu acho que a gente é uma troca, deveria ser uma troca de conhecimento entre os indígenas e o não indígena, as plantas medicinais, né? Nas aldeias. Minha avó, ela nunca tomou remédio da farmácia. Minha avó, até hoje, ela toma remédios caseiros, ela faz garrafada, faz os remédios que precisa fazer para qualquer tipo de doença que apareça, né? Quando eu vou para lá, eu trago os meus remedinhos também, né? Mas eu acho que se valorizasse mais essa questão do original, do ser original, estou falando das plantas medicinais, né? Talvez as pessoas fossem mais sadias também, né? Não tivesse, não sei. Eu acredito nisso. Eu acredito muito na força das plantas medicinais. Esqueci até da pergunta. Não sei nem se eu tô dentro do...
Não, acho que tudo, no fim das contas, é esse respeito, né? Isso mesmo, respeito, falou. Eu respeito por tudo, pelo outro, pela terra, o ser animal, por tudo, né? Se a gente respeitar tudo, a gente vai estar mais harmônico e respeitar também essa sabedoria ancestral, né? Sim. Bom, é isso, as minhas perguntas. Você não queria fazer uma coisa aí pra gente finalizar? Ah, é que em todo evento que eu vou, eu faço a abertura com uma saudação, né? Saudação do canto. Mas aqui é um agradecimento, né? É uma saudação. Não quer dizer que só porque eu não estou diante das pessoas ao vivo e a cor, assim, né? Como diz, eu não vou fazer uma saudação. Isso é para um público também, né? Claro, com As pessoas certeza. vão ver a gente, vai fazer tudo. Sim. Então, eu gosto muito de cantar. Eu não sei cantar, não, mas eu gosto de cantar. Na nossa aldeia tem sementes para plantar. Temos arcos, temos flecha e um pajé para nos curar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Meu pai Tupã, meu pai Tupã, meu pai Tupã, quem nos permite aqui estar. Fiquei emocionada. Ai, que lindo! Então, quando tu assistiu o filme, tu vai chorar. Ai, meu Deus do céu! Eu participei de uma live essa semana com uma cordelista lá de Sergipe, e aí cantei, declamei, porque eu fiz um cordel para minha filha que está desaparecida, né? Menino, mas todo mundo nessa live chorou. Eu só via lá as lágrimas dos negócios subindo e depois todo mundo dizendo: ai, desidratou todo mundo. Porque até eu me emocionei, né? Porque fala da minha filha aí. É doído, dolorido, né? Sim, sim. Ai, muito, muito obrigada por vir conversar comigo, por compartilhar a tua história, tuas muitas histórias, né? Tua jornada, tua sabedoria, pra mim assim, eu fico imensamente grata. E antes de a gente terminar, queria que você falasse onde que a gente pode encontrar teu livro para comprar, para quem quiser ler. E onde a gente pode te encontrar nas redes sociais também, qual que é teu arroba, onde é que as pessoas te encontram na internet? Eu não tenho página no Facebook, assim, né, não tenho canal no YouTube, agora que minha filha está tentando criar, porque eu não sei mexer muito ainda, né? Mas para comprar o livro, pode me chamar no meu Facebook ou no Instagram. No Facebook tá Ita Tabajara. Uhum. E no Instagram é @ita.tabajara, que aí eu mando pelo correio, né? Uhum, tá bom. Bom, muito, muito obrigada mais uma vez. Um beijo enorme para você, querida. Foi uma honra imensa conversar contigo. E eu espero que depois que acabar aqui toda essa situação, eu possa te ver pessoalmente também para conversar mais contigo. Maíra, eu que te agradeço. Desculpa eu não ter atendido o teu pedido quando foi para entrevistar pessoalmente. Tá tudo bem. Não sei por que também, não sei por que foi. Mas, enfim, que bom que hoje a gente teve essa oportunidade de conversar. Tu viu que eu converso para danar. Mas eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. E na TQE, muito obrigado.
e que esse vídeo faça muito sucesso. Sim. Muito obrigada, querida. Um beijo. Beijo.